ela vai ficar mais lisinha, né? Então vai diminuir a expressão. Então, hoje é usado, né, a toxina botulínica para paralisar o nervo facial, um ponto específico, e com isso, então, minorar a ação do tempo em relação à linha infeccionatória. Mas, de qualquer maneira, olha aqui, esse músculo aqui, ó, o depressor do septo, ele puxa o septo inferiormente. Às vezes, a pessoa tem um narizinho meio de tucano, com a pontinha mais voltada para baixo, faz uma aplicação de toxina botulínica, ou, eventualmente, a secção do vento, o narizinho inclina e sobe, né? Fica esteticamente mais bonitinho. E tem gente que tem esse músculo tão ativo que ela conversa com você e o nariz fica assim, já viram? Mexendo, você fica incomodado, né? Quando ele fala assim, peraí, pode continuar. Fica nervoso com aquilo. Então, às vezes a pessoa percebe que aquilo incomoda, então ela pode fazer, né, a secção. Observe que da mesma forma que o frontal, o corrugador, o próximo, trocou fibras com o orbicular do olho, o mesmo ocorre com o orbicular da boca, que é esse músculo aqui. Né? O orbicular da boca ele vai ter vários estratos. Ele tem um extrato mais externo, em contato com a pele, desprovido de fáscia, mas os estratos mais internos, que ganham uma disposição perpendicular às fibras do extrato externo, né? Ele vai ser formado basicamente até por contribuição ou sobreposição desses músculos longitudinais do terço inferior da face. Zigomático maior, zigomático menor. A contração do zigomático maior, ele eleva, né? E ele puxa lateralmente o ângulo da boca. Ó. Né? Está alegre, está usando o zigomático maior. Mas tudo tem antagonista, né? Então existe, por exemplo, um depressor do ângulo da boca, que vai abaixar esse ângulo da boca. Né? Depressor do ângulo da boca. Existe um músculo que é o depressor do lábio inferior, antagonizando o elevador. Né? Assim. Fica assim. Existe um músculo chamado mental habitual, que quando ele contrai, ele faz a protrusão mediana do lábio inferior. Birra, chama birra. Quando tem birra, né? A namorada fala assim, meu bem, estamos hoje fazendo 1 ano de namoro. Vamos jantar fora? Ele fala, sim, vou colocar na varanda ali uma mesa e vou pedir uma pizza. Ela fala assim, mental. Entendido? Viu como é que é? Aí ele chega perto dela, assim, ó. E ela fala assim. Entendeu? É a vida. Eu estou ensinando, não precisa nem falar nada. Né? Já chegou e resolveu. Agora ele fala assim, não, nós vamos num restaurante, eu fiz uma reserva. Das dele. Aí chega lá, ela vem assim, ó. Isso não tem preço, não. Então tá lá, a musculatura e o extrato, né, do músculo mental. É claro que a contração do músculo auricular da boca cerra o lábio e faz a protrusão dos lábios, ó. Né? No beijo, por exemplo, a gente vai usar. E esse músculo vai ser muito importante, o auricular da boca. Então aí já vem agora, na proteção, na mastigação, né? Ao cerrar a pau, e até na fala, que nós precisamos, ao produzir o som, articular. Os lábios são muito importantes, né? Para poder tratar esse som, como nós vamos ver na semana que vem. Bom, esse desenho nos mostra a disposição das fibras musculares, né? Dos músculos mínimos. E se eu olhar a disposição das fibras musculares e agora imaginar a tensão que eles vão produzir na pele, eu já posso concluir que perpendicular às linhas de tensão do músculo, eu vou ter as rugas de expressão. Né? Se as fibras estão puxando aqui, aqui forma uma ruga de expressão. Se as fibras estão puxando aqui, eu vou ter aqui uma ruga de expressão. Se as fibras estão tracionando na direção, eu vou ter aqui o famoso pé de galinha. Né? As mulheres morrem de medo de ter pé de galinha. Não é verdade? Os homens não ligam para isso, não. As mulheres sofrem. Né? Aqui, para mostrar para vocês então a disposição das fibras musculares, e se alguém ouvir dizer, ou ler no livro, a existência dos chamados músculos incisivos, nada mais é do que a parte profunda do orbicular da boca, que se fixa ou no maxilar ou na mandíbula, próximo
aos alvéolos de implantação desses dentes, né? Então, são detalhes que nós não vamos entrar em discussão. Um músculo também que é importante mostrar aqui agora, que é o músculo risório. O músculo risório é aquele músculo do sorriso amarelo, né? Bom dia, gente. O que é isso, né? Sem graça, isso é aquela coisa, aquele sorriso amarelo. Diferente do riso espontâneo da criança, porque ele vai regimentar a musculatura zigomática, né? Olha assim, né? É o riso franco, né? Pelo contrário. Olha o corpo adiposo da bochecha, removido e expondo aqui o músculo bucinador. O bucinador então prende a mucosa. Observe que as fibras musculares, elas vão se imbrincar. Então eu tenho aqui, ó, levantador do lábio superior, o zigomático maior, o bucinador. Eu vou ter aqui a musculatura depressora do ângulo da boca e do lábio inferior. Todas se encolhem nesse ponto. Esse ponto é um ponto de tecido conjuntivo fibroso, que vai ser uma inserção comum, e é chamado nos livros mais detalhados de modilo. Quando você ouvir a palavra modilo é caracol. É onde as fibras se espiralizam e conseguem se fundir de maneira comum. Se vocês fizerem uma pinça com o indicador e o polegar e pegarem aqui 1,5 cm, 2 lateral à comissura da boca, vão sentir um carocinho. Sentiu? Esse carocinho é um modilo, que vocês podem palpar e perceber. Quando o modilo é muito fechadinho, não tem problema. Mas quando as fibras musculares que se ancoram nesse ponto, elas estão afastadas, forma uma depressão cutânea. Essa depressão cutânea pode aparecer no repouso ou quando se arregimenta os músculos da sua contração. É a covinha. Quem tem covinha aqui? Covinha não é para quem quer, é para quem pode. Entendeu? Covinha. Covinha. Mostra a covinha para mim. Olha lá. Viu? Hã? Olha agora. Isso aqui, gente, olha só. Presta atenção. Esse músculo é o orbicular da boca. Esse músculo é o bucinador. Como eu havia comentado com vocês, o músculo bucinador é o músculo que está mais internamente, né, nesse plano superficial, que é o músculo bucinador. Quando ele vai caminhando em direção posterior, ele tem uma característica interessante. A mesma membrana bucofaríngea que nós comentamos para vocês lá no pescoço, que vai cobrir um músculo chamado constritor da faringe, esse músculo aqui, ó, ela vem lá. Se vocês lembrarem da faringe e lembrarem da membrana bucofaríngea, vocês entender o desenho? A membrana vai dar uma voltinha. E ela dá uma voltinha e vem aqui e cobre o bucinador. Então, o músculo bucinador, medialmente, está preso à mucosa e lateralmente forrado pela membrana bucofaríngea. Lembrando que aqui tem o corpo adiposo da bochecha, o espaço retrofaríngeo, retroesofágico, pode comunicar com esse espaço da região do corpo adiposo da bochecha. Então, um processo inflamatório, infeccioso, profundo aqui nessa região em relação ao bucinador, ele pode migrar para o espaço retrofaríngeo e pode parar onde? No mediastino superior. Estão lembrados? Então, olha como é que é interessante a gente conhecer essa informação. Então, um processo infeccioso grave na face, um inflamatório nos dentes, né? Se ganhar essa coleção do corpo adiposo da bochecha, ele pode se complicar com um quadro de mediastinite. Então, o cara teve uma infecção na face, ó, espremeu uma espinha, né? A avó falou que não podia. Aí deu uma infecção aqui, a infecção ganhou o corpo adiposo da bochecha, passou um pouquinho, o cara tá com uma mediastinite, aí ele morreu com uma septicemia. Como é que chegou lá? Eu já sei agora. Pela continuidade da membrana bucofaríngea, que também reveste o bucinador como um constritor, né, superior médio da faringe. Bom, aqui é um modelinho só para vocês recordarem. Como é que chama esse músculo aqui? Próstata. Especificamente, orbicular do olho com a parte orbital. Né? Aqui eu tenho o levantador do ângulo da boca, depressor do ângulo da boca, zigomático maior, O zigomático maior, o orbicular do olho da boca e o frontal, dá para ver facilmente no cadáver. Né? Aqui eu tenho o levantador do lábio superior da asa do nariz, o orbicular da boca e o mental aumentou. É o músculo da birra. Vocês fazem birra? Vocês fazem birra ou não? Fazem, né? Fazem. Quem que leva ferro na birra? Você mesmo. É assim? É verdade? O pai fala assim, ó, comprei um sorvete.
mas o dinheiro só deu para comprar um, nós vamos dividir por 2. Não, eu só quero se for inteiro. Então você fica sem. Pronto, prejuízo de quem? O outro ganhou, o outro não brigou, tomou o sorvete inteiro. Não é assim que funciona. Bom, glândula parótida, tem uma bainha conjuntiva? Tem. Derivado de quem? Da lâmina de revestimento da face cervical profunda que se prolonga para a região da face. Né? E aqui, mostrando a glândula, chama parótida, que significa para o que está ao lado, ótico do ouvido. Né? Ela tem o seu ducto, que vai perfurar o bucinador, ó, o ducto parotídeo. Essa glândula parótida tem mais ou menos uns 25 gramas, né? Ela tem um ducto parotídeo mais ou menos de 5 centímetros, com um diâmetro interno de uns 3 milímetros, mais ou menos, perfura o músculo bucinador e vai abrir a cavidade oral. Nós temos 3 pares de glândulas salivares chamadas extraparietais. Né? A parótida está na face. As demais são estruturas profundas, no assoalho da cavidade oral e no tríbulo submandibular. Né? Nós aprendemos semana passada. Essa é a glândula submandibular, essa é a glândula sublingual. Além dessas 3 glândulas que eu chamo de extraparietais, que estão fora da parede, elas são muito grandes, existem ainda diminutas glândulas salivares chamadas parietais, que estão aqui relacionadas com a língua, com a parede da mucosa da cavidade, né, oral, e incontáveis. Agora vamos ver. Observem que a parótida tem um único ducto. A submandibular tem um único ducto. E a sublingual tem múltiplos ductos que se abrem no assoalho da cavidade oral. Então, vocês estão vendo aqui o seguinte, se eu tiver uma obstrução nesse ducto por um cálculo, eu vou represar a saliva, e a glândula vai ficar tumefeita, aumentada de tamanho. Aqui, como tem uma bainha conjuntiva, fica doloroso. Aqui, observem, se eu tiver uma obstrução no ducto, eu vou ter um aumento, né, um volume aumentado na região submandibular, e o cálculo pode obstruir esse ducto. Agora, a sublingual, seria necessário a presença, né, de múltiplos ductos em cada um desses pequenos ductos de drenagem. Então, quando eu tenho um aumento na face devido à presença de um cálculo salivar, né, eu já posso descartar a sublingual. Ou vai ser submandibular, ou vai ser parótida. O aumento é súbito. Você vai no jantar na casa da sogra. Você vai fazer lá um almoço, um jantar para você, para te apresentar a família. Chega lá, ela pega e serve, ela põe o prato, ela senta-se para almoçar, para jantar, mas ela vai levar o garfo, parece um ovo aqui dentro, súbito. Aquilo cria um mal-estar na família. Ô Zé é o marido, olha aqui, pareceu um caroço, apareceu agora, não tinha, né? O que pode ser isso? Jaleco, não no bolso, não sei. Você fala assim, ela deve estar com um cálculo salivar. Na hora que ela foi, estimulou a produção de saliva, o cálculo impactado ali dificultou a drenagem, então não conseguiu passar. Como a saliva não passou, a glândula aumenta. Passa um pouquinho, ela fica com estresse, né? Perdeu a vontade de comer, porque apareceu um ovo no rosto dela, aí daqui a pouquinho vai desfazendo. Some. Ela fala assim, gente, sumiu, vamos atacar. Aí ela vai, de novo, cálculo, você faz tudo. Mas se a sogra falar, vamos atacar, e segurar o garfo assim, igual uma colher de pedreiro, você termina o namoro porque é fria. Porque quando você for casar, não pense que é diverso. Você casa com a família inteira. Casa com o cunhado, casa com nora, com o avô, com a avó, e leva aquilo tudo. Eu chamo isso de mix familiar, ou tudo familiar. Então tem que olhar. Né? O cara apaixonado não vê defeito, mas depois começa a ver. Né? A sogra andando assim... Dançou. Traz uma serva lá para nós. Entendeu? O cara, o sogro, enfiando a mão no pijama, escarificando a face lateral do escroto. Aí você cai fora dessa família. Tem que avisar. Eu avisei. Bom, os músculos auriculares são músculos pouquíssimo desenvolvidos, né, na espécie humana, mas alguém consegue mexer o pavilhão auricular, né? Mas não tem funcionalidade. Né? A importância deles é muitas vezes o aspecto estético. Numa orelha em abano, por exemplo, você pode tracionar o músculo auricular posterior, né? Ou mesmo até paralisar, para poder minorar o aspecto lá da contração. Bom, observe aqui agora. Vamos falar agora um pouquinho do couro cabeludo. Esse músculo aqui, ó, está encoberto, é um músculo temporal. O músculo temporal é um músculo de mastigação. Nós não vamos mexer com ele por enquanto, não. Esse músculo chamado maçã
também é muita mastigação. E são inervados pelo nervo trigêmeo, assim como os pteridóides, né? Lateral e medial. Mas aqui estou vendo o bucinador, o ducto orbicular do olho, a parte transversa do nasal, a parte alar do nasal, aqui a parte do levantador da água do lábio superior, a parte palpebral do orbicular do olho, corrugador do supercílio, frontal, occipital. Bom, então agora vamos perceber, essa é a aponeurose, né? Eu falei com vocês, chamada occipito frontal, ou fronto-occipital, ou aponeurose do epicrânio, ou simplesmente gálea aponeurótica, dos livros mais antigos. Então, olha lá, frontal e invento occipital. Lembrando que, posteriormente, funde na linha superior da nuca e, anteriormente, se prolonga com o orbicular tudo. Né? Agora, se você escutar, quem escutou a palavra scalp, já ouviu falar? Fulano foi escalpelado. Né? No acidente de trânsito, arrancou o couro cabeludo dele e foi escalpelado. Scalp, que em português pode ser usado como scalp ou scalpo, né? É um anglicismo. Na verdade, é uma sigla, né? Um método mnemônico americano, inglês, para poder mostrar as camadas do couro cabeludo. Né? Então vamos ver quais são as camadas. E aí eu vou falar o seguinte: camadas que revestem o crânio, a sua convexidade. Primeiro, eu tenho a pele. Depois eu vou ter a tela subcutânea, que na verdade aqui, ela é constituída de um extrato muito denso de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo denso. Esse extrato de tecido conjuntivo denso ancora firmemente na aponeurose, occipito frontal. Então tem o extrato aponeurótico. Depois eu vou ter um plano de tecido conjuntivo frouxo, e esse plano de tecido conjuntivo frouxo vai isolar as 3 camadas anteriores do periósteo do crânio, que eu chamo de pericrânio. Quando vocês mobilizam o couro cabeludo, você faz assim, ó, todo mundo consegue deslizar o couro cabeludo, não consegue? Ó, ele desliza, ele mexe, você vai lavar o cabelo, faz assim, ó, você desliza o couro cabeludo. O plano de deslizamento, ou chamado de clivagem, é exatamente o plano do conjuntivo frouxo. Tá? Então, se eu perguntasse numa prova, se eu tiver a remoção do couro cabeludo, cirurgicamente, ou num traumatismo, né? Pega um ferro aqui, arrebenta assim e leva o couro cabeludo. Em que plano que descolou o couro cabeludo? No plano do conjuntivo frouxo, que é um plano anatômico de deslizamento. Então, entenda o que eu vou dizer. Quando se usa a palavra scalp ou scalp como sinônimo de couro cabeludo, é uma imperfeição. Porque, na verdade, o couro cabeludo é constituído pela pele, pelo conjuntivo denso e pela aponeurose do epicrânio. O plano de conjuntivo frouxo é um plano que separa o couro cabeludo do pericrânio. Então, é um plano de clivagem, um plano anatômico que permite, por exemplo, uma cirurgia neurológica, né? Rebater o couro cabeludo sem prejuízo de inervação e nem de suprimento vascular, porque vai respeitar as artérias e meios que distribuem para ele. Guarde o que eu tiver contar. O plano de conjuntivo denso é o plano que vão transitar as principais estruturas vasculares e nervosas. O couro cabeludo é a pele mais vascularizada do nosso corpo. Né? Esse couro cabeludo, nesse conjuntivo denso, ele é tão vascularizado porque ele cria uma possibilidade extremamente importante de circulação colateral entre a carótida externa e interna, como nós vamos ver em seguida. Por isso que os traumas no couro cabeludo sangram muito. Aliado a isso, observe o seguinte: essa camada de conjuntivo denso está intimamente aderida à aponeurose. Então, quando a pessoa corta o couro cabeludo, se a lesão engloba a aponeurose, o músculo occipito frontal pressiona e vai afastar os lábios da ferida. Entenderam o que eu falei? Afastando os lábios da ferida, a homeostasia, né? A homeostase vai ser mais difícil de ser produzida, né? Então nós vamos ter dificuldade em estancar esse sangramento aqui, ó, tá? E a sutura do couro cabeludo, obrigatoriamente, implica em suturar tanto a aponeurose quanto o plano do conjuntivo denso e a pele. Suturar só a pele, o conjuntivo, né, vai afastar junto com a aponeurose e no processo cicatricial pode formar hematoma ou mesmo pode formar uma depressão naquela região. Então, guarda. No caso de corte nessa região, então vai ser pior.
Então, a hemostasia, parar de sangrar nessa região é menor, é mais difícil. Não, sim, mas vai ser pior o corte de frontal para o hospital ou... Não, isso não importa. Porque aqui é tudo rico, nós vamos falar daqui a pouquinho. Espera um pouquinho só, tá? Você está à frente do seu tempo. Então vamos continuar. Né? Então, a hemostasia aqui vai ser mais difícil de fazer. Moral da história. Você está lá no sítio do sogro. Aí o Zezinho está jogando bola. Ele cai no chão e bate a cabeça. Aí o Zezinho corta o couro cabeludo. Aí vem aquela sangueira na cabeça do Zezinho. Molha a camisa do galo que ele estava apanhando. Na hora que ele chega assim, o povo olha, só de ver sangue, a pessoa desmaia. Né? Aí você chega lá de jaleco, leva o Zezinho assim numa água corrente, lava, aí vê que é um machucadinho desse tamanhozinho aqui no couro cabeludo dele. Você passa o dedo para sentir se o plano, né, do pericânio do osso não está deprimido. Deprimido é outra coisa, né? O Zezinho só bateu a cabeça, levantou correndo, não ficou tonto, não ficou nada, não desmaiou. Passa ali, sabe o que você faz? Pega fio de cabelo, dá uma borda da ferida e dá outra borda. E dá lá um nozinho assim, na perna, você faz os pontos com os próprios fios de cabelo da periferia, dos dois lados da lesão. Com isso, você já consegue conter. Aí você põe. Aí depois que lavou, você vê que não é nada, né? Fala assim, vamos olhar isso aqui com mais cuidado, né? Você já sabe que não tem nada. E dá lá um pontinho de fio de cabelo, Zezinho volta a jogar bola e você ganha um tapete vermelho, né? E a chave da suíte presidencial. Entendeu o que eu falei? Então, se perguntar por que a hemostasia, para parar de sangrar no corpo cabeludo, é mais difícil, é porque ele é extremamente vascularizado e o plano do conjuntivo denso, né, impede o colabamento pela retração dos vasos quando seccionados. Então vamos lá. Pele, conjuntivo denso, aponeurose do crânio. Qual que é o plano que separa, né, essas três camadas do pericrânio? Conjuntivo frouxo. Quem errar isso na prova é zero. Né? Então está aqui de novo. Observe. A pele, né? Aqui eu já tenho o plano do conjuntivo denso, a aponeurose do epicrânio, o conjuntivo frouxo, o pericrânio e aqui o osso, né? Laminar lá, os ossos laminares do crânio, com a sua camada óssea externa, a camada óssea interna e a camada de osso esponjoso chamada diploide. Né? Oi. O periósteo no crânio eu chamo de pericrânio. Só existe o periósteo na face externa dos ossos do crânio. Internamente, quem faz o papel de periósteo para suprir o tecido ósseo? É a dura mata, né? Hein? O quê? Tem. Na face externa tem, não tem nem interna. Né? Porque se tivesse, seria uma boa, né? Imagina formar no processo de restauração do osso, formasse um calo ósseo voltado internamente. Tinha comprimido o inseto. Né? Então tá aqui, ó. De novo, vamos lá. A pele, tá vendo? Camada de conjuntivo denso, a aponeurose do epicrânio, occipito frontal. Observe aqui o plano do conjuntivo frouxo e aqui o pericrânio, que é o periósteo investido externamente. Observe aqui a presença da dura mata, o seio da dura mata, e observe que existe uma possibilidade de comunicação através de vasos emissários, da drenagem do seio da dura mata e com a drenagem do couro cabeludo. É isso? Bom, dito isso, agora nós já sabemos então, né, a disposição desse grupamento muscular. Então, observe que o occipito frontal, o músculo occipital, assim como o platismo, também pertencem, né, a esse grupamento de músculos, que são chamados de músculos branquioméricos, que eles vêm do segundo arco branquial, lembra disso lá? Estão inervados pelo nervo facial. Né? Então está aqui, ó, o bom e velho nervo facial, sétimo par craniano. Observe que ele emerge aqui no forame estilomastoide, estiloide, ele tem um trajeto íntimo com a glândula parótida, que nós vamos ver aqui agora. Guardem o que o tio vai contar. Cite três estruturas que transitam na espessura da parótida, em meio a ela. Nervo facial, veia retromandibular, né, que é formada pela união da veia maxilar com a veia temporal superficial. E observe também a artéria carótida externa no trajeto e depois a própria artéria temporal superficial. Então, a glândula parótida ela tem uma relação íntima com estruturas vasculares, mas a principal estrutura é a presença do nervo facial, como nós vamos ver daqui a pouco. É descrito nos livros do nervo facial como tendo uma divisão cérvico-facial, que vai para a região do pescoço, e temporofacial, que vai para a região superior da hemiface superior. Então, agora, olhem aqui. O nervo facial, observe que nós vamos ter uma ramificação posterior, né, que
vai suprir a musculatura do ventre occipital e os músculos auriculares, né? A divisão cérvico-facial e a temporofacial. As divisões cérvico-facial e temporofacial, elas se comunicam livremente. Já no ramo chamado marginal da mandíbula, esse ramo ele é mais ou menos isolado. Então, quando eu tenho a lesão da divisão cérvico-facial e temporofacial, é possível sobreposição de nervos e o prejuízo motor é menor. Mas quando compromete a divisão marginal da mandíbula, como não há sobreposição de território, o prejuízo funcional vai ser marcante, né? Paralisa a musculatura que deprime o ângulo da boca e o lábio inferior. Aqui no esqueminha está no livro do Grego, que eu estudar na neuroanatomia, só para alertar vocês do seguinte: esse nervo facial, né, a lesão dele que nos interessa, que é a lesão após o forame estinomastoide, vai trazer prejuízo motor para a musculatura mínima. Mas vocês lembram lá e estudaram já na neuro, que é fibras outras, né, além das fibras do núcleo motor, também transitam por ele. Então, por exemplo, existe um nervo chamado corda do tímpano, estudaram isso na neuro? Já viram isso na neuro ou não? Que faz a ponte, né, entre o nervo lingual, que é um ramo da divisão mandibular trigêmea, com o nervo facial. E por aqui transitam fibras secreto-motoras para as glândulas salivares, submandibulares e sublingual, né? Vai até o gânglio submandibular, e também as fibras, né, aferentes da gustação dos dois T's anteriores da língua. Então vocês já podem imaginar que uma lesão do nervo facial, né, acima da corda do tímpano vai trazer determinados prejuízos. Abaixo dela, o prejuízo vai ser exclusivamente motor para a face. Lembrando ainda que no joelho do nervo facial, né, existe um nervo petroso maior, e esse nervo petroso ele vai conduzir fibras também parasimpáticas para a glândula lacrimal. Então, o facial vai ir glândula lacrimal, com fibras parasimpáticas, submandibular e sublingual. Olha que interessante, ele passa em meio à parótida e não emite nenhuma fibra parasimpática para a parótida. Né? Quem que vai inervar do ponto de vista secreto-motor a parótida? O nervo glossofaríngeo. Né? Observe aqui o nervo glossofaríngeo, e aí sim, o nervo glossofaríngeo, pelo petroso menor, ele ganha também a divisão mandibular trigêmea, né? E vai dar o nervo auriculotemporal trigêmeo. Esse nervo auriculotemporal, que é sensitivo para a região do travus aqui da meafa acústica, né, do pavilhão auricular, ele também leva fibras parasimpáticas para a parótida. Então a lesão do facial não compromete a produção de saliva da parótida, porque a inervação é do glossofaríngeo. Né? Aqui mostrando o mesmo aspecto e a correlação com o nervo trigêmeo. Né? É claro que nós estamos estudando o nervo facial após o forame estinomastoide, então nós vamos apurar lá o prejuízo motor da musculatura mínima. Observe esse desenho, a parótida, a artéria carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial, corte transversal. Não esqueçam isso aqui. São as estruturas que transitam em meio à parótida. E esse desenho, de novo, repete as mesmas estruturas, né? A carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial. Observe que o nervo facial é variável a sua disposição. Ora mais profundo, ora mais externa. Sempre superficial da barriga, né? Ora mais internamente, ora mais externamente, né? O que vai, muitas vezes, trazer um prejuízo, né, motor quando da remoção dessa parótida. Então imagine agora, o paciente vai fazer uma cirurgia para tirar um tumor de parótida. Né? Os tumores mais comuns da parótida, a gente chama de adenoma, que é um tumor benigno da parótida. Né? Mas ele é benigno, mas se ele ficar ali, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer e vai comprimir quem futuramente? O nervo facial, né? E vai trazer o parótida facial. Então é removido tudo. Então agora olha que interessante. Aí o médico vai remover o tumor da parótida. Seria bom ele levar isso aqui para o paciente e mostrar, falar assim, ó, nós vamos remover o tumor está aqui, observe que aqui passa um nervo, eu vou ter o máximo de cuidado para remover o tumor e não lesar o nervo, mas eventualmente algumas fibras serão lesadas. Se lesadas, você vai ficar com uma paralisia da musculatura mínima. A boca pode puxar um pouquinho para o lado. Se a boca pode puxar para o lado esquerdo, de que lado estaria o tumor a ser operado? Do lado direito, né?
porque se a musculatura vai puxar a boca para cá, é porque o antagonista ficou paralisado, né? Então, ele vai remover o tumor e fala assim, pode acontecer isso. Aí a paciente vai ser operada, ela volta e fala assim, depois você vai fazer fisioterapia, né? Há uma sobreposição de fibras e é provável que o prejuízo vai ser funcional, vai ser pequeno ao longo do tempo, né? Ela vai, aí opera, fica praticamente nenhuma alteração, ela fica alegre, doutor, obrigado, ficou bom, nada, né? Essa é uma atitude correta. Agora imagina o médico falar assim, que nada, isso aí é muito fácil, a gente tira esse tumorzinho aí, acabou, amanhã você vai embora para casa, beleza, não sei o que, tá. Aí a mulher vem e opera, paralisia facial. Aí vai processar, né? O chamado erro médico. E, na verdade, não existiu um erro, porque a própria disposição do nervo em relação ao ânus, por mais cuidadoso que seja o médico, isso pode ocorrer, né? O que precisa é conversar, né? Para evitar o chamado erro médico. Aqui o forame estilomastóide. Lembram daquele crânio que eu mostrei que tinha um osso temporal de recém-nascido? Né? Não tem ainda o processo mastoide. Então observe que no adulto o nervo facial é protegido pelo processo mastoide. Já no recém-nascido não. E uma lesão durante o parto vai levar a uma paralisia facial na hemiface. Qual é o prejuízo que vai ter a criança? Ela não vai poder sorrir para os pais ao nascer? Não. Ela não vai poder mamar sucção de maneira eficiente e eficaz. Né? Aqui o nervo facial com a divisão temporofacial, a divisão cérvico-facial. Né? Aqui o ramo marginal da mandíbula, porque na observação que eu falei com vocês, que não existe muita sobreposição. Aqui sobrepõe muitas fibras. Né? Então uma lesão de um ramo pode ser compensada por outro. Não o marginal da mandíbula, não. A musculatura mímica, preservada aí, nós já vimos também, não tem que discutir. Bom, esse aqui é um esqueminha, só para mostrar para vocês a riqueza do suprimento vascular e drenagem venosa. E agora interessa para nós o seguinte, vamos lembrar, essa artéria é a artéria facial, essa artéria é temporal superficial, ambas são ramos da carótida externa, concorda comigo? Muito bem, né? Então o suprimento, observe aqui agora para onde que vai a artéria temporal. Existe uma artéria occipital, fiz um desenho, um quadro lá semana passada para vocês, que vai suprir a região posterior do couro cabeludo. Então aqui, ó, a artéria occipital, a artéria temporal superficial e a artéria facial vão suprir, respectivamente, a convexidade do crânio, couro cabeludo e a região da face. Mas a artéria temporal superficial também dá um ramo, chamado transverso da face, que também contribui para suprir a região da face. E agora, olhem, guardem isso que eu vou dizer. Aqui está a órbita. Aqui tem duas artérias exteriorizando a partir da órbita, né, internamente ao ventre muscular do orbicular do olho frontal. Essa artéria aqui chama supratroclear. Essa artéria chama supraorbitária ou orbital. São ramos da artéria oftálmica, que é ramo da carótida interna. E agora guardem o que o tio vai contar. A região frontal do couro cabeludo é suprido pela carótida interna. Então, na região frontal do couro cabeludo, existe uma importante anastomose entre carótida externa e interna. Observe que aqui tem essas duas artérias, supraorbitária e supratroclear, também anastomosam com uma artéria chamada angular, que é o ramo terminal da facial. E aqui, de novo, se estabelece uma importante circulação colateral entre carótida interna e carótida externa. Tá? Então, a circulação da carótida externa e interna propicia uma rede anastomótica farta e importante, tanto na região medial da face superior, como na região frontal do couro cabeludo. Então imagina que agora, eu vou fazer uma incisão no couro cabeludo para abrir o crânio do paciente. Eu posso fazer assim, ó, de um processo mastoide ao outro, e trazer essa parte do couro cabeludo anteriormente e operar. Por que não vai necrosar o couro cabeludo? Porque aqui são ramos da artéria occipital. Se eu quiser fazer um acesso aqui desse lado, eu faço uma incisão assim, e rebato essa parte do couro cabeludo. Por que não necrosa? Temporal superficial. Entendido? Então as vias de acesso para o couro cabeludo são feitas baseadas nesses pedidos vasculares. Quem foi que falou de vaso? Alguém perguntou. Né? Aqui eu não tenho uma artéria supratroclear e supraorbitária, então essa faixa do couro cabeludo aqui, ó, é suprido por esses vasos. Nós podemos tirar um retalho aqui de pele e trazer ele para poder tampar um buraco no nariz que tinha um tumor. Né? Então os retalhos podem ser explorados de maneira muito eficiente na face e no couro cabeludo em função da riqueza vascular. Né? Então guardem temporal superficial, occipital, facial, né? Ramos da carótida externa, criando ampla comunicação com a supraorbitária e supratroclear, que são os principais ramos que se destinam à região frontal do couro cabeludo.
Então, o couro cabeludo tem uma irrigação mista, ligação da carótida externa e interna. É claro que aqui tem vários outros ramos, por exemplo, a artéria infraorbitária, né? Que vem também da região superior da órbita, as artérias chamadas etimoidais, exteriorismo em relação a... Cria também outras possibilidades de comunicação entre carótida externa e interna. Aqui, finalmente, mostrando agora a drenagem venosa. Né? Lembrando que o principal suprimento aqui de drenagem, né, se deve à veia facial, temporal superficial e occipital, respectivamente, região posterior, região parietal do corpo cabeludo e região frontal. Quem não entendeu ainda essa sobreposição muscular, nesse desenho fica fácil de ver, né? A artéria temporal superficial, a occipital e a supratroquear e supraorbitária, suprindo aqui a região do couro cabeludo. Tá? A sensibilidade somática da face é dada por qual nível? O namorado dá um beijo na região zigomática da menina. O que ela tem que falar? Senhor, ela sentiu o lábio, cara, trêmulo. Ela fala assim, Senhor, obrigado pela divisão maxilar do meu trigêmeo. O namorado vem aqui, dá um beijinho aqui no mento dela. Ela fala assim, Senhor, obrigado pela divisão lá. Né? E ele dá um beijinho na região frontal, já falei com vocês. Ela agradece a divisão oftalmo e termina o namoro, porque namorado que dá beijo na testa, já era. Né? Beijo na testa. Ela faz né? Pronto. Aí ela vai falar assim, que horas que ele vai para os nervos espinhais? Né? Aqui é o contrário. Né? Os nervos cranianos, eles representam um avanço em termos de complexidade, de fibras, de função, né? de sentidos. Já os nervos espinhais são mais fortes. Mas no namoro, o nervo espinhal ganha importância. Quanto mais distal for o nervo. Entendeu? Vou avisar para vocês. Aqui o trigêmeo, né? Por que chama trigêmeo? Porque tem 3 raízes, né? Uma divisão oftalmo, uma maxilar e uma divisão mandibular do nervo trigêmeo. Então guardem lá. Sensibilidade, trigêmeo. Motricidade facial. E aqui mostramos os dermátomos, né? As áreas de representação cutânea, os segmentos medulares. Então, observe que a região posterior do couro cabeludo é afeita à nervo espinhal. Né? E a região da face relacionada com o nervo trigêmeo. A divisão oftálmica, a divisão maxilar e a divisão mandibular. Tá? Fácil. Aqui, a esterilização dos canos cutâneos, né? Desse nervo trigêmeo, o nervo supraorbitário, o infraorbitário, aqui o supratroquear, né? Os nervos mentais, e assim por diante. E aqui vem a plexo cervical, como nós aprendemos lá, os supraclaviculares, a região do pescoço. Os 3 territórios do trigêmeo, né? Sensibilidade geral. E aqui, finalmente, mostrando a nossa boa e velha artéria carótida externa, que transita em meio ainda à glândula parótida, dando seus ramos terminais. A artéria maxilar e a artéria temporal superficial. Não é necessário que vocês estudem os ramos da artéria maxilar com detalhe. Né? Mas se vocês guardarem que é a meninge média, que vai no forame espinhoso, vem da artéria maxilar, seria uma boa pedida. Bom, e finalmente, essa face tem uma drenagem linfática. Né? E observem aqui agora, na transição da região da face para o pescoço, uma riqueza enorme de linfonodos. Eu já alertei a vocês na semana passada, né, que a região oral, a conjuntiva ocular, a mucosa da cavidade nasal, são áreas de porta de entrada, né, para vírus, bactérias, para agentes infecciosos. Então é necessário que essa região seja guarnecida com uma riqueza muito grande de vasos linfáticos, consequentemente de linfonodos ou linfonodos. Guardem o que eu tinha falado. Quem chamar linfonodo na prova de gânglio é 0. Tá? Gânglio, o que é gânglio? Acúmulo de neurônios com função e morfologia semelhantes fora do sistema nervoso central. Porque se estiver dentro do sistema nervoso central, como é que chama? Núcleos. Né? Então, os núcleos, chamados núcleos. Temos núcleos. Né? Bom, então, observe aqui, linfonodo. Né? Vai no médico e ele fala assim, você está com um gânglio aumentado aqui. Corre, né? Não é gânglio, chama linfonodo ou linfonodo, como queiram alguns. Esses linfonodos, eles se dispõem exatamente naquela gola de palhaço. Lembra que eu falei? A fixação da face cervical superficial, né? Então eles se dispõem aqui. E agora eles vão batizar para mim. Quem quer batizar esse grupamento de linfonodo? Hospital. Esse aqui. Reto-auricular ou mastoides. Esse aqui. Pré-auricular, tá certo? Ou parotídicos. Esses aqui. Submandibulares. Esses aqui.
faciais e esse que tiver aqui, submental. Esse grupamento de linfonodos que dispõe, igual um colar na transição da região do pescoço para a região da face, couro cabeludo, nós chamamos de colar pericervical. Esse colar de linfonodos pericervicais se traduzem em linfonodos superficiais. Então agora, gente, olha como é que é interessante. Se eu sei o linfonodo, eu sei mais ou menos para onde convergem os vasos linfáticos. Se eu imaginar, por exemplo, eu aqui, no linfonodo, ele vai ter vasos linfáticos aferentes a ele, segundo a abertura de uma estrutura cônica. Entendeu? Eu falei, vai abrir assim e vai trazer a linfa para cá. Né? Então agora eu pergunto para vocês. Uma lesão na região occipital do couro cabeludo, se ela atingir um linfonodo e levar a um aumento desse linfonodo, uma chamada linfadenopatia, qual linfonodo eu espero encontrar aumentado? Occipital. Tá certo? Se eu tiver, por exemplo, um processo inflamatório na região da conjuntiva ocular, uma conjuntivite, e tiver um aumento de linfonodo, qual eu espero encontrar aumentado? Os parotídicos ou pré-auriculares, eventualmente os faciais. Entendeu? Então, olha como é que é importante isso. Né? Você conhecer. O médico não deve atender por telefone e receitar por telefone. Mas uma vez me ligou uma sobrinha minha e falou assim, tio, eu estou com uma conjuntivite, estou com o olho, está muito vermelho, meu olho está muito vermelho. Aí eu virei para ela e falei assim, tem algum caroço no seu rosto? Passa a mão aí na frente da sua orelha. Ela falou assim, aqui está doendo. O que eu deduzi disso? Que ela tinha já um aumento de linfonodo parotídico ou pré-auricular. Então o processo inflamatório estava muito mais grave, porque ele já estava atingindo através de vaso linfático essa cadeia de linfonodo. Provavelmente era um processo bacteriano. Você tem que ir no oftalmologista. Só assim, eu conversei com ela. Ela foi. Aí o médico falou, nossa, se não tivesse vindo aqui, esse olho isso ia piorar muito. Ela me ligou. O que eu fiz? Isso já é que você sair. Está vendo? Né? Aí se eu falo assim, passa um soro fisiológico, né? Não é sarar, é perigo. Aí se você fala isso, você fica desmoralizado na família. E quem cara não sabe nada, não tratou nenhuma conjuntivite. É assim que eles falam assim. Né? Então tá aqui. Agora vamos ver. O tempo que tiver contato. Esses linfonodos estão superficialmente, ou seja, externos à face. Para onde que vai a linfa de um linfonodo superficial? Ela deve ir para um linfonodo profundo, concorda comigo? E finalmente a linfa dos profundos, para onde que vai? Para os dois grandes troncos coletores, ducto torácico e ducto linfático direito. Que em última instância cai aonde essa linfa? Na confluência da veia subclávia, não é isso? Na veia braquicefálica jugular interna. Né? Subclávia para formar a veia braquicefálica. Né? Jugular interna. Ou na veia braquicefálica. Então agora olhem aqui. Isso aqui, ó, é a veia jugular interna. Vocês estão vendo linfonodos ao longo dela? Esses linfonodos recebem os vasos linfáticos eferentes dos superficiais. Estão vendo aqui? Ó. Então agora, olha o que eu tive a contar. Essa cadeia de linfonodos ao longo da veia jugular interna, eles são batizados de linfonodos cervicais profundos. Eles podem estar externamente à bainha carótica, podem estar na espessura da bainha ou internamente a ela. Então agora vocês pegarem um bom livro de anatomia e falar assim, bainha carótica, conteúdo, artéria carótica comum interna, a veia jugular interna, nervo vago e linfonodos cervicais profundos. Agora entenda o que eu tive a contar. Esse linfonodo ele é profundo anatomicamente. Entendeu o que eu falei? E ele está recebendo a linfa dos superficiais. Perfeito. Então, eles são profundos anatomicamente e funcionalmente também eles são profundos, porque eles recebem a linfa proveniente dos superficiais que drenam para ele. O grupamento que está próximo ao ventre do músculo homoioide é chamado de linfonodos júgulo-homoioide, ela é jugular. E os que estão mais inferiores, por exemplo, esse aqui, aqui está no homoioide, né? Perto do músculo de gastro, desculpa, não está aparecendo dele, eles são chamados de músculo de linfonodos profundos, grupamento júgulo de gastro. Aqui está mostrando o júgulo homoioide. O júgulo de gastro é essa região, mas o vento foi removido. Né? Então, ó, vou repetir de novo. Linfonodos cervicais profundos ao longo da bainha carótica, na espessura ou internamente. Eles se agrupam superiormente próximo ao vento de gastro, júgulo de gastro.
inferiormente ao homoióide, júgulo homoióide. Em geral, a linfa faz isso. Ela vem do superficial, vai para o júgulo digástrico, depois para o júgulo homoióide, aí forma um tronco coletor, né, jugular, que vai para o duto torácico ou duto linfático direito. Pronto. Agora, olha o que eu vou contar para vocês. Vocês vão encontrar uma dificuldade ao ler o livro, que o livro vai falar assim, linfonodos cervicais profundos. E vai falar assim, profundos do pescoço. E não é sinônimo. O que é um linfonodo profundo do pescoço? Ele está anatomicamente em localização profunda. Mas funcionalmente, ele drena a mucosa. A mucosa nasal, a mucosa oral, a mucosa da laringe, da parede, das vias aéreas. Então, ele está em contato com a mucosa está em contato com o meio externo. Concorda comigo? Então, olha que interessante. Eles são anatomicamente profundos, mas funcionalmente eles são o quê? Superficiais. Entenderam o que eu falei? Então, os linfonodos, por exemplo, pré-laríngeos, retrofaríngeos, né? Os linfonodos traqueais, esses linfonodos todos são profundos, porque estão internos à face, mas dentro da mucosa. Eles são chamados de profundos do pescoço. Aqueles que forem anatomicamente profundos, mas que receberem a linfa que vem da superfície, né? E estão ao longo da via jugular interna, eles são chamados de cervicais profundos. Então, a frase está certa ou errada? Todo cervical profundo é profundo do pescoço. Está certo. Todo profundo do pescoço vai ser cervical profundo? Não. Né? Só vai ser cervical profundo se estiver ao longo da via jugular interna e receber a drenagem da linfa. Então, agora guarda o que eu vou dizer. Né? Primeiro tem o aumento dos linfonodos, no contexto inflamatório, por exemplo, dos superficiais, para depois comprometer a cadeia dos cervicais profundos. Né? Existem algumas exceções. Guardem aí o que o Tino vai contar. O terço posterior da língua. Tá? E a glândula. O terço posterior da língua. E a tonsila palatina, melhor dizendo, né? Ou a amígdala, a tonsila palatina, drenam diretamente para os linfonodos cervicais profundos. Isso é uma exceção. É a hora que o cervical profundo vai atuar como se for a superficial. Entenderam o que eu falei? Exceção. Então, vamos ver. Linfonodo cervical profundo recebe a linfogliníticos superficiais. Tem exceção? Tem. Tonsila palatina, ou amígdala, e o terço posterior da língua. Então, vamos ver. Se o cara tiver um tumor no terço médio da língua, e tiver uma metástase para linfonodo, aonde eu espero encontrar o aumento de linfonodo com células tumorais? A língua está aqui. Como é que chama isso aqui? Submandibulares. Se eu tiver um tumor na pontinha da língua que chama ápice, eu espero encontrar aumento de linfonodo submental. Entendeu o que eu falei? E se eu tiver um tumor no terço posterior da língua, na sua raiz? Eu vou procurar linfonodo superficial com metástase? Não. Vou procurar qual? Cervical profundo. Qual especificamente? Júgulo digástrico. Entendido? Uma pessoa que tiver com uma amigdalite, uma tonsilite palatina, dor de garganta, e tiver um aumento de linfonodo, vai aumentar qual linfonodo? Cervical profundo, júgulo digástrico primeiro. Ele vai ter um aumento e a dor aqui. Eu vou conseguir palpar facilmente esses linfonodos? Não. Eu tenho que fazer uma manobra para tirar o estenogrammatóide da frente. Por isso que a pessoa relata dor no pescoço, mas ele não consegue localizar o linfonodo. Já uma infecção no corpo cabeludo, então palpa o linfonodo, e corpo para o médico, né? Uma otite externa, aumenta esse equipamento de linfonodo, aumenta esse fluido. Então, guardem. O que é a moral disso? É a última coisa que tem que guardar. Que os linfonodos do pescoço podem estar externamente à face e superficiais. Profundamente à face, profundos. Os superficiais se alojam na transição cérvico-facial. E eles são chamados, no seu conjunto, de colar pericervical. Ganham um nome dependendo da região. Submental, submandibular, parotídeo, pré-auricular, retroauricular, mastoide e occipitais. Faciais. Né? A linfa proveniente dos superficiais drena para linfonodos profundos. E os profundos que coletam essa linfa se situam ao longo da via jugular interna. Eles são denominados, então, cervicais profundos, com grupamento superior, júgulo digástrico, inferior, júgulo homoióide. Né? A linfa, então, vai do superficial para o júgulo digástrico, depois para o júgulo homoióide e, finalmente, para os grandes troncos coletores. Né? Os outros linfonodos que estão profundamente no pescoço, eles não drenam
estruturas que vieram da superfície. Eles drenam diretamente a superfície, né? Uma vez que eles drenam as mucosas que revestem as vias aéreas digestivas superiores. Então, eles são anatomicamente profundos e funcionalmente superficiais, porque drenam a superfície mucosa. Para diferenciar os demais, eles foram chamados, então, de profundos do pescoço, contrapondo aos cervicais profundos que estão ao longo da bainha carótida. Todo mundo entendeu isso aqui? Pronto, ninguém vai errar mais, né? E aqui mostrando que a veia facial e as suas válvulas não são funcionantes ou funcionais, né? Assim como as grandes veias do pescoço, é possível que o sangue possa ter um fluxo retrógrado. E aqui com uma gravidade, porque as veias da face, como eu já havia dito, com relação às artérias, comunicam livremente com ramos, né, das veias que drenam a órbita, no caso nas artérias. Então observe aqui, veia supratroquear, supraorbitária, veia angular, comunicando com as veias oftalmo superior e inferior, que drenam para o seio cavernoso. Então, processos inflamatórios da face, com muita facilidade, podem migrar e ganhar os seios da dura mater e transformar o processo, né, infeccioso inflamatório da face num quadro grave de meningite. Aqui, só para chamar a atenção da veia transversa da face, que muitas vezes é esquecida, e a artéria também, que são responsáveis pela drenagem e irrigação da face, como segunda opção, tendo como primeira a própria artéria e a veia facial na drenagem, né? Aqui mostrando a artéria temporal superficial, ramos da carótida interna supratroquear e supraorbitária e occipital, suprindo o couro cabeludo e também o drenante. Aqui, só para chamar a atenção da comunicação, né? Os plexos venosos do perigóide cavernoso, com ampla comunicação da drenagem da face. Aqui um desenho muito antigo, mas já mostra esse mesmo aspecto, né? Veias avalvuladas comunicando com os seios da dura mater. Lembrando que a região da órbita é a região por excelência de circulação colateral, entre carótida externa e interna. E, finalmente, aqui, os linfonodos, né, do colar pericervical e seus respectivos territórios de drenagem, né? Observe aqui de novo os linfonodos superficiais, que vão confluir os seus vasos deferentes para a cadeia dos cervicais profundos. Observe aqui, né, eles encobertos, ó, pelo vento do músculo esternocleidomastoide. E aqui, após a remoção do vento, o grupamento cervical profundo, né, júgulo digástrico e júgulo ombro. Tá? Calma. Por hoje, semana que vem, vamos falar da laringe. Amanhã.